Acho que é um consenso aí de que todo mundo precisa assumir as responsabilidades, né? No caso da diretoria, o que eu acho é que erramos, estamos de novo no mercado, né? O desempenho defensivo do Cruzeiro vem sendo desmoronado a cada rodada, né? Então isso aí faz com que o time, primeiro, consegue criar boas oportunidades, aí faz um gol, vem aquela confiança, né, de que somos mais do que somos, e o resultado é o que já aconteceu desde o ano passado, inclusive, né? Empilha chance criada, chance perdida, e quando toma o gol desmorona, né? A forma como o Cruzeiro desmorona, isso aí é inexplicável. Ninguém consegue fazer absolutamente mais nada. O Cruzeiro podia ficar aqui o dia inteiro, noite inteira, madrugada inteira, que não ia sair mais nada. Foi assim sempre, quando tomou o gol, desmorona. E uma outra coisa, né? O Cruzeiro vem dando sinais de um preparo físico despedaçado, né? Time distante. No lance em que sai o gol do Coritiba, o Pereira erra e ele assumiu a responsabilidade aqui por aquele chute. Eu acho que o Cruzeiro estava chegando com 4 à área, e esses 4, o Pereira que tentou voltar, né, para recompor. Então, são vários os fatores, né? O Tite chegou e ele já vai acumulando culpa também, e agora por algumas escolhas que são decisões aí bem questionáveis, né? Essa do Cauã Moraes aí, a explicação dele, o Betim estava com a linha baixa da mesma forma que o Coritiba, né? Eu confesso, o Léo, Valu, Caio, amigos aí que estão ligados até agora aqui no nosso Dia de Jogo KTO, quando você começa a brigar com as coisas que estão acontecendo no campo, e aí algumas justificativas elas não correspondem à realidade, isso aí é o último sinal de que não vai sair do lugar, né? Não vai ter uma reviravolta. Então, tenho percebido um Tite aí, eu não o conheço de outros clubes, né? Mas o que eu tenho visto nas entrevistas coletivas é um técnico muito cabisbaixo, à beira do campo, acompanhando o jogo. Não sei como ele era em outros clubes, né? Mas o que eu vejo ali é assistindo o time se despedaçar física, tecnicamente, moralmente, psicologicamente, e o que mais couber aí de mente, né, para esse grupo do Cruzeiro. E nada mais vai acontecendo, né? As substituições, uma pior do que a outra, para deixar o Cruzeiro sem qualquer poder de reação. Os jogadores não pode ficar só nessa conversa, né? Porque se precisou perder para o Coritiba para ter uma conversa mais firme de que vai mudar, a gente tomou goleada na semana passada. Estava vencendo um clássico e tomou a virada. Veio para uma semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians e aconteceu aquela atuação que aconteceu. Então tá esperando acontecer o quê para... conversamos e agora vai mudar. Pô, já tinha que ter mudado há muito tempo, né? Aí fazer um discurso que já tinha que ter acontecido e há muito tempo. Esse grupo do Cruzeiro, até hoje, ele cumpriu o básico do básico, né? Na última temporada aí, uma vaga direta na Copa Libertadores, em um ano em que já poderia ter conquistado a Copa do Brasil. E agora vem manutenção de todo mundo, traz o Gerson aí, que é realmente um jogador diferente, né, quando a gente vê no campo, mas só ficar nisso aí não é o suficiente. E para todos os pares aí do departamento de futebol, né? O Spindel já falou, a diretoria, o Pedro Júnior já falou, sobre elenco fechado. Pode corrigir a rota, galera. Pode corrigir a rota, porque o campo está mostrando, né? A gente falou, o desempenho defensivo vai avaliar aí o que o Cruzeiro precisa ir ao mercado em termos de zagueiro. Se não tivesse diagnóstico já amanhã, ou já tinha que ter telefone aí de agente tocando a partir de agora, né? Se o Cruzeiro acha que o que tem hoje aí vai ser suficiente, uma goleada para o Botafogo e uma derrota de virada como essa para o Coritiba, que, com todo respeito ao Coritiba, né, é um time que dificilmente vai sair de parte de baixo da tabela
e veio aqui sem muito esforço, volta com uma vitória de virada diante desse Cruzeiro aí, né? Então, vamos acordar enquanto há tempo, hein? Corrigir rota, mudar o discurso, assumir erros e fazer a coisa acontecer. Ainda tem muita coisa pela frente, hein? Só estamos no início de fevereiro. E o principal recado é a arquibancada que vem dando, né? Hoje aqui era para ter um Mineirão cheio, galera. E com toda razão, eu estou aí entendendo o torcedor que não tem como, né? Quem está confiando em tudo que vem acontecendo no Cruzeiro neste momento? Não tem como, né? Então, a arquibancada fala, tá todo mundo falando, né? Se internamente não perceber o que vem acontecendo e o que precisa ser feito, o Cruzeiro, infelizmente, não vai sair do lugar. E ainda sobre a comissão técnica, né? O que venho percebendo, né? Não vai ter nenhuma mudança, creio, até domingo, o jogo contra o América. O Tite deu a coletiva e vai comandar o treino normalmente. É que com essa energia que vem tendo no Cruzeiro, vai ficar enxugando o gelo, né? Vence o Betim, um respiro. Aí no jogo seguinte, Série A do Campeonato Brasileiro, que é o que mais importa, já vem uma derrota. Aí tem um América no domingo. Vamos ver o que essa turma aí vai conseguir entregar. Mas hoje é difícil a gente chegar aqui e falar. E claro, né? A gente sabe onde que vai estourar, tendo mais uma sequência aí de resultados negativos, uma sequência de derrotas, né? O que é o mais fácil, que é a comissão técnica, né? Mas todo mundo precisa de assumir responsabilidades no Cruzeiro. As coisas estão muito tranquilas para um começo de ano aí de muita preocupação, viu, Léo? Essa característica de se esfarinhar psicologicamente, taticamente e tecnicamente do Cruzeiro é algo que já acompanha esse grupo desde o ano passado, que é verdade, no Campeonato Brasileiro teve melhores momentos do que desses momentos que eu estou falando hoje, mas também desses momentos que a gente está falando hoje, o Cruzeiro teve o ano passado, e repito, um dos exemplos que estou dando é exatamente a partida contra o Ceará. O Tite mexe aos 14 minutos, e para mim 2 mexidas erradas. Se o Fagner jogou tão mal contra o Botafogo, a ponto de não ser titular na sequência contra o Betim, a sequência natural dos fatos para mim é o Cauã Moraes entrar. E falei aqui na Samuca TV, na segunda-feira, na terça-feira, que o Cauã Moraes tem o direito de reivindicar uma luta pela lateral direita, pelo nível que os seus 2 laterais se encontram no momento. E também não teria tirado o Lucas Romero. O Matheus Henrique entra mal, muito mal, ao invés de tentar organizar o Cruzeiro. Ele se afasta dos zagueiros e quando pega a bola nos seus pés, tenta carregar até o campo de ataque, perdendo algumas oportunidades e criando contra-ataques. E, por final, né, o Tite faz a última mexida, trocando um lateral pelo outro. Tite, você quando estava perdendo o clássico para o Atlético Mineiro, sacou um jogador de meio campo e colocou a área, tentando pesar a área, com o Chico da Costa e Caio Jorge. Será que o Neiser não serviria para tentar repetir o mesmo? Não estamos dizendo que funcionaria, porque infelizmente, Léo Campos, Caio Fábio, a gente comentava internamente, não que a gente torça para isso, mas o Cruzeiro é um time que quando leva uma virada ou quando leva um gol, a gente já tem poucas perspectivas do que ele possa ser capaz de fazer. E hoje no Mineirão não foi diferente, Léo. 5 derrotas na temporada, 3 derrotas no Mineirão. A gente está vendo a imagem ao vivo da sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco, então, a entrevista coletiva do Tite. Geralmente, 2 microfones, né? Em alguns momentos ele aparece ali, ou como dirigente, ou com auxiliar técnico. Vejamos se vai ter alguém para falar também com o Tite, ou mesmo a entrevista coletiva dele daqui a pouco no Mineirão. Mas, ô Caio, o Tite tá meio perdido nesse Cruzeiro? O Cruzeiro tá perdido como um todo, inclusive o treinador. É isso, é um combo, né? Não é só o Tite, ele merece ser contestado porque é um início de trabalho muito ruim.
não só em termos de resultados, mas também de desempenho. E hoje, no segundo tempo, ele vai perdendo convicções de uma maneira muito rápida, né? Eu até destaquei ao longo do segundo tempo que, com 11 minutos, ele troca Wanderson e Christian de lado, sendo que ele tinha colocado o Wanderson pelo lado direito. E aí, pouco depois, faz substituições estranhas, contradizentes até com o que ele tinha feito no último domingo, principalmente se tratando da lateral direita. Cauã Moraes faz um jogo correto contra o Betim, e aí o que ele ganha de presente é ser opção ao Willy e Fagner, que mais uma vez fizeram algo patético dentro de campo, né? Passaram longe de ser confiáveis. Mas a fragilidade emocional do Cruzeiro é algo assustadora, Léo. A forma como esse time é capaz de mudar o roteiro de uma partida é algo realmente que parece que só esse Cruzeiro é especialista. Hoje o Cruzeiro não teve o poder de reação, por exemplo, do Curitiba, porque o Curitiba mostrou poder de reação no Mineirão. O Curitiba, hein? O Curitiba que acabou de voltar para a Série A do futebol brasileiro e que conseguiu virar um jogo dentro do Mineirão. Mais uma vez, o Cruzeiro me parece que transforma um time limitado em melhor do que de fato ele é, né? Porque a briga do Curitiba vai ser para não cair, gente. Mas o Cruzeiro, pela forma como se desconectou da partida, fez com que o Curitiba crescesse, aí por mérito, o Curitiba venceu, até merecia mais, tá? O Curitiba teve ao menos 3 chances muito boas depois do gol para ampliar o marcador no Mineirão. O torcedor tá pedindo a saída do Tite, né? Pelo menos parte dele no Mineirão, é uma pedida justa, mas será que é a única solução? Sinceramente, não sei. Agora, me deixa muito frustrado ver, no segundo mês do ano, que o Cruzeiro não tá tendo força emocional para lidar contra o Coritiba dentro do Mineirão. E aí, como que a gente vai crer, enquanto cruzeirense, que o Cruzeiro vai chegar com força lá na reta final do ano para ser campeão? Se logo no início de 2026, o Cruzeiro não tá conseguindo mostrar força nem contra o Coritiba, diante do Mineirão. O que o time fez no segundo tempo foi algo realmente assustador. Léo, o Cruzeiro cruzou 13 bolas no primeiro tempo, no segundo tempo foram 27. Na verdade, não dá nem pra falar que foram cruzamentos, né? Foram bolas alçadas na área. O Cruzeiro não deu um chute ao gol. O time se esfarelou completamente. É complicado realmente o momento. O Cruzeiro vive uma crise técnica muito clara, eu não vou dizer institucional, não quero cometer exagero, mas vive uma crise técnica muito clara, mas uma crise emocional grande e que não vem de hoje, né? Que não vem de hoje. O Valu citou muito bem exemplos do ano passado. E aí, pra mim, só aumenta a responsabilidade desses jogadores que já no ano passado falharam em momentos importantes. E mais uma vez, tá com eles a bola de fazer com que esse Cruzeiro chegue ao topo, que consiga fazer mais do que no ano passado. Mas a verdade é que o Cruzeiro em 2026 faz muito, mas muito menos do que em 2025. É um sintoma muito parecido em alguns jogos do ano passado, só que a diferença é que até agora o Cruzeiro não teve uma recuperação desse sintoma. Na temporada passada, por exemplo, o Cruzeiro em alguns jogos decepcionou. Muitas vezes, quando a gente falava, poderia pegar a liderança de Brasileirão e tal, em jogos teoricamente mais fáceis, como, por exemplo, o próprio Lanterna do Brasileiro, Cruzeiro diante do Sport, acaba perdendo ponto e tal. Mas, num outro jogo, vinha e dava a resposta. Esse ano, não. Esse ano, o Cruzeiro teve aquele jogo contra o Uberlândia, que não sei se foi um balão de ensaio, mas deu para enganar bem, deu para aumentar a expectativa do que viria para a temporada, mas foi só. E até agora tá desesperador ver o Cruzeiro em campo. Tá batendo um desespero de ver o Cruzeiro jogar. É igual a gente fala, se dá um acréscimo árbitro, o Cruzeiro pode estar perdendo de um gol de diferença. Você não tem uma expectativa no acréscimo do Cruzeiro empatar o jogo. O acréscimo se tornou uma tortura pro torcedor do Cruzeiro. Então, pra mim, algo precisa ser feito. Assim, o Cruzeiro... A paciência, ela tá tendo um certo limite, mas vem uma rodada, vem um jogo diferente, vai ser agora, no próximo jogo, a chance é agora, a hora é agora, mas ela nunca aparece. Tá sendo muito complicado, o Cruzeiro tá com alguma situação que precisa ser resolvida. É um início de temporada, tem esse fator que pode pesar, fisicamente ninguém tá no seu ápice, mas
o Coritiba também não está no seu ápice físico. O jogo contra o Betim que o Cruzeiro venceu teve uma dificuldade enorme. Os jogos que o Cruzeiro precisou encarar, o próprio Botafogo. O Cruzeiro tomou 4 gols do Botafogo e teve muitos espaços no jogo no Engenhão, mas o Cruzeiro não conseguiu converter em nenhum gol. E o Botafogo ontem tomou 5 gols. 5. Enfim, tá desesperador, Valu. É um cenário horripilante, né? 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas, como dissemos agora há pouco, né? Dessas 5 derrotas, 3 derrotas no Mineirão, sendo que derrotas para o Democrata, a derrota de hoje, a derrota contra o Pouso Alegre e aí para fazer um recorte, né, do time considerado titular, o time considerado titular tomou 8 gols em 4 jogos. E aí a gente está falando do time que entrou em campo contra o Uberlândia, e aí contra o Uberlândia não tomou gol, dada a fragilidade do adversário, mas depois, os 3 jogos a seguir, né, que o Cruzeiro teve com o time principal, pegando o jogo hoje contra o Botafogo, o Atlético Mineiro, contra o Betim também o Cruzeiro não toma gol, mas pegando 3 jogos no recorte de Série A, mesmo o Atlético Mineiro tendo sido pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro sofreu 8 gols. Né? São 2 contra o Atlético Mineiro, 4 do Botafogo e mais 2 hoje. Então é muito preocupante. O Cruzeiro é um time desajustado dentro do campo, que começou ajustado hoje, porque, mas e os 44 primeiros minutos? Mostraram que o Cruzeiro poderia ter conseguido sim a vitória, mas depois o Cruzeiro voltou ao que tem sido até então neste começo de temporada, né? Um time que se esfarela, aliás, isso aí desde o ano passado. Então, vejamos, né? Por isso que aquela vitória contra o Betim pode ser uma virada de chave. Eu entendia que a vitória de hoje ela tinha esse potencial por ser dentro da competição que né, o Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Betim foi importante no contexto de Mineiro, mas achei alguns discursos e até análises, principalmente da comissão técnica, um tanto exagerados para aquela vitória dentro do contexto estadual. E hoje o Cruzeiro não foi capaz de vencer um jogo onde foi melhor praticamente um tempo e o outro tempo ele não existiu. O Tite, que é um técnico que gosta tanto de falar a respeito de equilíbrio, o que a gente vê neste momento é um time completamente desequilibrado em vários aspectos do jogo, Léo. A gente está vendo imagem aí da coletiva. Há pouco tivemos o áudio testado lá na sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco vai chegar o Tite. Vamos ver e ouvir ao vivo aqui na Samuca TV. Ô Caio, e em muitos momentos, a gente até no pré-jogo aqui falava de carências do elenco, do que o Cruzeiro precisa e tal. Precisa contratar zagueiro, precisa contratar volante, ponta. Mas não dá nem para falar que o Cruzeiro tá jogando assim porque precisa contratar A ou B, né? Qualquer jogador que chegar hoje, a sensação que dá o que pode fazer é trazer uma energia de fora diferente, mas tecnicamente, evidentemente, o Cruzeiro tem as suas carências e precisa de reforços, mas não dá para dizer que o problema hoje é reforço. Não dá pra dizer. Até pegando esses 3 times de Série A que o Cruzeiro enfrentou em 2026, Atlético Mineiro, Botafogo e Curitiba. Em tese, são times que estão em um processo muito pior do que o Cruzeiro. Estão se reconstruindo nessa temporada. O Botafogo teve perdas importantes no elenco, o Atlético Mineiro com uma reformulação, o Curitiba também com uma reformulação. O Cruzeiro tem aí um elenco que está junto há mais tempo. E a gente esperava que isso fosse prevalecer em algum momento, mas não está prevalecendo, né? E assusta muito a gente ver, claro, coletivamente é o principal, mas a queda de alguns jogadores, vou falar até dos selecionáveis, tá? Fabrício Bruno, por exemplo, mais uma vez um jogo muito ruim. Um cara que foi o pilar do Cruzeiro na defesa na temporada passada e que merecidamente foi convocado à seleção brasileira. Mais uma vez o Fabrício Bruno foi mal. O Caio Jorge hoje mal tocou na bola no segundo tempo. E no primeiro, quando tocou, foi mal também. Então a gente está falando
por exemplo, de jogadores que o Cruzeirense confia, que já mostraram qualidade, mas que não estão rendendo bem. E eu acho que tudo isso só potencializa esse início ruim de temporada do Cruzeiro. Carências existem, isso é o fato. O Cruzeiro precisa se atentar à busca por um zagueiro, por um ponta, talvez até em relação a um volante também. Mas esse elenco, em tese, ele foi melhorado. Pelo menos o time titular vai, com a chegada do Gerson. E a gente sabe que o Gerson é um cara que tem energia, que tem uma mentalidade vencedora, diferentemente de muita gente que tá dentro desse elenco do Cruzeiro. E qual tá sendo o impacto? Nenhum. E não é por culpa do Gerson. É por culpa de todo o contexto, do que tá acontecendo ao redor dele. A gente viu até uma imagem de um Gerson indignado quando saiu. Indignado com o que estava acontecendo dentro do jogo. E aí, em contrapartida, como que a gente vê o William saindo? Sendo empurrado pelo Lucas Romero, porque estava saindo de qualquer maneira, fez um jogo ruim, não teve nem a humildade para admitir que estava fazendo um jogo ruim, não pensou também no coletivo, né? Porque querendo ou não, você acelerar um pouquinho o passo, não custa nada. Então é uma diferença muito grande, né, de mentalidade e postura, e não é só do William, não. Falo porque hoje, querendo ou não, foi algo que ficou mais evidente. O certo é que tem muita coisa a ser consertada, e o quanto antes, porque já é um momento importante da temporada. Já é um momento de reta final de primeira fase de Campeonato Mineiro e principalmente Campeonato Brasileiro. Já se foram 6 pontos pelo caminho. 3 pontos fora de casa e 3 pontos em casa. O que vai precisar mais acontecer para esse Cruzeiro acordar? Dentro aí de cerca de 2 meses tem Copa Libertadores para começar. Antes disso tem Copa do Brasil. Tem várias outras rodadas de Campeonato Brasileiro. 2026 começou, Cruzeiro. O que mais vai precisar acontecer para a gente ver esse Cruzeiro estreando nessa temporada 2026. Daqui a pouco vai falar o Tite, imagem ao vivo aí da sala de coletiva, mais de 25 mil pessoas nos acompanhando aqui na Samuca TV, daqui a pouco a coletiva ao vivo, com imagens, já também teremos a Zona Mista, trabalho do Samuel Venâncio lá no Mineirão. O Felipe Luiz aqui no Superchat, dizendo de muitas semelhanças com a tragédia da Era Diniz. O Guilherme, falando de que o Cruzeiro gastou na compra do Gerson, poderia investir no Luiz Castro, que está no Grêmio, melhor que Tite, está atualizado. O Bernardo, emocional não pode isentar um time mal armado. O Richard de Santiago, Tite tirou o Arroio, que estava bem, colocou o Wanderson. Por que não tirou o William de vez? O time virou uma bagunça, sem esquema tático. As escolhas do treinador, você questiona hoje, ô Valu? Questiono, até na minha, aqui, depois do jogo, né, falei, primeiro, eu teria começado com o Cauã Moraes. Isso eu disse, eu tô muito à vontade para falar, porque agora, não é agora não. Eu falei na segunda, eu falei na terça-feira, o jogo tá acontecendo na quinta-noite, né, que eu teria começado com o Cauã Moraes. Pois bem, ele começou com o William, que fez o que fez na partida. A troca natural era o Cauã Moraes, porque o Fagner também veio de um jogo ruim contra o Botafogo, tanto que o William começou a partida contra o Betim e foi substituído nessa partida pelo Cauã Moraes. E o Fagner estava no banco. Quer dizer, a tal meritocracia que o Tite gosta de falar, nesse caso não se aplicou para o Cauã Moraes. Ele tira o Lucas Romero aos 14 minutos do segundo tempo. Ele pode falar, com o Matheus Henrique eu gostaria de ganhar um pouco mais de capacidade de saída de bola por conta do passe. O Romero não fez um primeiro tempo ruim. O Romero não tinha por que sair aos 14 minutos da primeira etapa. E principalmente pelo Matheus Henrique entrar da forma que entrou, né? O Matheus Henrique parou de fazer o que o Romero estava fazendo, é verdade. Ali o tático, o físico e o mental do Cruzeiro já tinham ido para o espaço que ele tinha construído durante 44 minutos da primeira etapa, e o Matheus Henrique entra muito equivocado, né? Entra carregando a bola demais, não conseguindo, até mostrei para o Caio Fábio em um determinado momento, os zagueiros tocando a bola, e ao invés dele se aproximar dos zagueiros, ele estava apontando para o zagueiro tocar para o outro zagueiro. Desculpa, Matheus Henrique, você não entrou para fazer isso, você entrou para exatamente ajudar a essa criação e tirar a bola o mais rápido possível do pé dos zagueiros, como fizeram muito bem no primeiro tempo, durante 44 minutos, o Gerson e o Lucas Romero. E por fim, ele trocar o Cauã Prats pelo Kaique,
O time está precisando pelo menos de um empate e ele fez desse expediente contra o Atlético Mineiro, colocou o potente Chico da Costa para estar na área junto com o Caio Jorge, mas o Neiser, na visão do Tite, eu quero ouvir ele falar a respeito, quem sabe, não seria um jogador de ataque para pesar uma área com o Caio Jorge muito mal durante toda a partida, até no momento que o Tite, até no momento que o Cruzeiro esteve bem, o Caio não esteve bem. Você coloca um Neiser, de repente, perto do Caio, vai que um Neiser consegue uma casquinha numa bola e sobra pro Caio e você empata o jogo. Não, ele simplesmente tirou um lateral e colocou outro lateral e deixou o Neiser, um cara que, repito, mesmo com o Cruzeiro tendo expediente de cruzar bolas de qualquer forma na área, mas o protocolar, o mínimo que você espera e que o Tite já realizou, inclusive, nesse curto trabalho no Cruzeiro, é tentar dar o tal peso na área adversária, colocar o Neiser ao lado do Caio Jorge e tentar jogar essa bola dentro da área. Mas não, o Tite achou por bem colocar um lateral esquerdo no lugar de outro. Então, são as mexidas do técnico que eu questiono nessa noite, Léo. E a gente está aguardando esse treinador para entrevista coletiva. Você está vendo a imagem ao vivo lá da sala de coletiva do Mineirão. Provavelmente o Tite está batendo um longo papo ali, ou com os jogadores, ou com a própria diretoria no vestiário, detectando também o que aconteceu, tentando detectar o que aconteceu no jogo de hoje. Daqui a pouco tem entrevista coletiva ao vivo aqui na Samuca TV. Já, trabalho do Samuel Venâncio lá no Mineirão. Aqui no Superchat, o Aldair José tá falando que péssima contratação do Gerson. Avisei isso. Era para ter investido em lateral direito, atacantes de velocidade. Ou vocês acham que o Wanderson vai mudar o jogo? O Igor Carvalho tá criticando aqui o treinador. O Mitchell também no Superchat criticando a continuidade do técnico. O Lucas Nunes dizendo onde estão os defensores de Pedrinho BH. A gestão tem culpa nesse momento do Cruzeiro? Todo mundo tem, todo mundo que está envolvido com o futebol do Cruzeiro tem culpa, né? O Pedro Lourenço tem responsabilidade, assim como tem Pedro Júnior, como tem Joaquim Pinto, como já tem o Bruno Spindel, que acabou de chegar, mas tem responsabilidade também. Acho que não dá para isentar ninguém, Léo, porque causa a sensação de que os problemas vão além das 4 linhas, né? As 4 linhas, claro, acabam ficando mais evidentes pra gente, porque querendo ou não, é o que acompanhamos mais de perto, é o que a gente analisa. Mas me parece que fora de campo dá pra ter mais cobrança, dá pra ter mais firmeza. O Cruzeiro, dentro do que se propôs em 2026, não poderia de forma alguma começar o ano de maneira tão lamentável. E medidas precisam ser tomadas. O Bruno, aqui no Superchat, tá dizendo que o Tite tá mais perdido que segue em tiroteio. O Admar também aqui com a gente, falando que o Gerson tá correndo só porque precisa da convocação. Depois da lista final vai ser mais outro chinelinho. O Aldair também aqui no Superchat, mais uma vez. O Guilherme Silva também tá por aqui. O Felipe Luiz, admitir o erro e mandar embora enquanto é tempo. Também criticando o treinador. O Wellington Assunção, mais um jogo trocando 6 por meia dúzia, ou meia por meia, lateral por lateral. O time perdendo e o rapaz não coloca atacante, que tristeza. E essa troca do Arroio. Para você, o Arroio deveria ser substituído no intervalo do jogo, Valu? Pelo menos não estava te chamando a atenção ali na primeira etapa? Não, o Arroio estava mal. Foi mal no primeiro tempo, como foi, a gente chamou atenção, né? O lado direito do Cruzeiro, o William, que não deveria ter pisado no campo hoje, estava mal, o Arroio estava mal, o Tite tentou, talvez pela questão do Arroio ser jovem, aí o próprio Tite tem que falar, mas assim, a saída do Arroio, não acho que foi a questão, mas as outras mexidas principalmente, porque o Arroio não fez o Arroio foi muito mal, assim como o William foi muito mal também. Talvez ele pudesse ter trocado todo o lado direito, colocado o Wanderson com o Cauã Moraes e passado depois o Christian, voltando o Christian para o lado direito, que na minha opinião foi muito bem no primeiro tempo no lado esquerdo, mas aí até por uma questão de entrar um jovem, caso ele tivesse colocado o Cauã Moraes para dar um suporte, para melhorar o jogo naquele corredor, mas assim, o Arroio de fato saiu,
também porque foi muito mal na primeira etapa, Léo. 25 mil pessoas no dia de jogo KTO. A gente está aguardando o Tite para falar ao vivo daqui a pouco aqui nessa Samuca TV, a entrevista coletiva, imagem ao vivo, hein, da sala de coletiva do Mineirão. A gente está aguardando o treinador. O Juninho Freitas tá falando pro Pedrinho abrir o olho aí, para não esperar o ano ir por água abaixo. O Bruno Moraes, Tite irá pedir demissão. Renato Gaúcho assume para o fim de semana. O Luiz Otávio também está aqui no chat. É muito fácil colocar a culpa em jogadores, principalmente no William. Mas quando está todo mundo mal, a culpa não é dos jogadores. E é nítido que não está faltando vontade, mas não tem organização. O João Marques está falando, Gerson, para mim, melhor em campo, Matheus Pereira, o único lúcido. O Wanderson Alves está falando, e aí, Valu, você ainda acha que o Tite tem que ficar? Eu não trabalho no Cruzeiro, né? Eu trabalho na Samuca TV, assim, antes de mais nada. Mas vai ficando cada vez mais insustentável a permanência do Tite, mas o Tite não é o único responsável pelo que está acontecendo, não. Fabiano Martins, em breve, Copa do Brasil e Libertadores. Não temos elenco para 3 campeonatos. E o que nos deixa em risco de rebaixamento se priorizar as Copas. Darlan também está falando que o Cruzeiro está especialista em passe para trás. Gerson MP... São Noés, carregando aí, que isso, abraço aí, Darlan. Também o Washington Souza, Jardim quebrou todos os tabus aí do Cruzeiro, Tite quebrando todos os tabus dos adversários. O Eric Diniz, mais um tabu contra-quebrado, chamando atenção para isso aqui também. O Rafael Sabino, o time jogou bem no primeiro tempo, onde? Ficar tocando bola agora é jogar bem? Vamos falar do técnico ao invés de criticar jogadores. Abraço aí a todos. Igor Carvalho, 5 derrotas em 8 jogos. O número, de fato, não só. Se a gente pegar só o número, né, Caio? Não só o rendimento, só o número já assusta. O Cruzeiro só não sofreu gols em 2 jogos nesse ano, né? Em 2 dos 8. Isso dá o quê? 75%. É muita coisa. Ainda mais se tratando de um Cruzeiro que era sólido defensivamente até pouco tempo e que contratou um treinador que tem como sua especialidade formar defesas consistentes, né? O Cruzeiro tá uma peneira, é um fato, e para qualquer adversário. Vimos aí, claro, um Cruzeiro contra o Uberlândia que não sofreu, mas porque o Uberlândia é o Uberlândia, né? Com todo respeito, tá aí brigando para não cair no Campeonato Mineiro, como uma das piores campanhas. Agora, subindo um pouquinho mais o sarrafo, o Cruzeiro já sofre. Cruzeiro é uma equipe muito descoordenada na parte defensiva e que gera chances de maneira muito simples para o adversário. O segundo gol do Curitiba é um retrato claro disso, porque era o Cruzeiro quem estava atacando, e aí vem uma reposição rapidamente, a bola já chega do Pedro Morisco para o Ronier, e aí o Breno Lopes acaba fazendo o gol na sequência. É um Cruzeiro muito vulnerável em todos os aspectos, e aí não tem como... o torcedor não ficar frustrado vendo tudo isso, né? Porque a piora do Cruzeiro de meses para cá, num intervalo tão curto, ela é muito, mas muito evidente, e hoje parece que praticamente qualquer adversário é capaz de bater o Cruzeiro, seja dentro ou seja também fora de casa. Valeu demais por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!